Olá, amigos! Meu nome é Isabela e esse aqui é o meu canal. Oi! Ai, ai! Seguinte, hoje nós temos o nosso quadro preferido, mais maravilhoso da vida, chamado Help Isa, onde eu ajudo vocês com as questões de vocês. Ultimamente vocês têm mandado bastante coisa sobre borderline, então hoje o tema do vídeo vai ser da Tavares Studies, que ela mandou lá no Instagram pra mim, então se quiser é Isabela Bossan, que sempre aparece aqui, né? E ela falou assim: amiga, pode falar sobre borderline e as relações afetivas num vídeo? E aí eu disse: posso! Então é o seguinte, o tema de hoje é borderline e relações afetivas. Mas antes da gente começar o bate-papo, eu queria falar um negócio pra vocês. Tudo que eu falar nesse vídeo, eu aprendi depois de muito tempo de terapia. Não é algo que acontece de uma hora pra outra. A gente sempre vai cair, errar e fazer coisas erradas. Então, lembre-se sempre disso quando vocês estiverem ouvindo as minhas palavras, tá? Só pra deixar bem claro que não é algo que acontece de uma hora pra outra. Então não se culpe se você ainda faz isso ou se você voltar a fazer isso depois desse vídeo, tá bom? Eu posso falar em relação à minha experiência com o border, e algumas outras que eu já ouvi falar, mas que não posso, assim, meu Deus, é um livro de ciências. Aí hoje é o meu relato. Vocês sempre lembrem que o Help Isa, né, ele de vez em quando vem com o meu relato, de vez em quando é científico. Hoje é o meu relato. Relações afetivas com o border, na cabeça do border é tudo muito complicado. Por quê? Ele sempre tá pensando que você vai abandonar ele. Eu já falei isso em vários outros vídeos aqui do canal. Que é como se a gente vivesse eternamente com medo de ser abandonado pela pessoa por quem a gente ama. Seja um amigo, seja namorado, seja família, qualquer coisa assim. Isso muitas vezes tem relação com algum trauma que aconteceu no passado. Não são todos os casos que têm relação com um trauma, mas muitos podem ter. Só que a grande questão também é que com esse medo de ser abandonado, as coisas elas se tornam muito maiores do que elas são. Normalmente o border, ele é uma pessoa muito instável, né? Esse é um dos sintomas de borderline, ser uma pessoa instável. E também, um dos sintomas do border é pegar um pensamento que é completamente emocional e transformar aquilo como se fosse a coisa mais racional e certa e coerente do universo. Então, muitas coisas que acontecem, o border, ele leva como se aquilo ali fosse um negócio completamente diferente do que realmente aconteceu. E aquilo ali se torna uma coisa pesada pra ele, entende? Então, pensa, com tudo isso na sua cabeça, como seria a sua relação com um parceiro, com um amigo? Você conseguiria, se você soubesse, por exemplo, que o seu parceiro vai te trair, ou vai embora, ou seu parceiro ou parceira, né? A pessoa com quem você está. Ou se que algum amigo seu vai ser escroto com você e vai embora, e vai te trair também, ou algum familiar seu. Se você soubesse tudo isso, como é que você ficaria? A questão é que às vezes não é verdade isso, né? Porque existe o abandono imaginário também, que a gente fala no DSM. Isso às vezes pode não ser verdade, mas pro border, aquilo ali, como eu falei, é um fato. É real. Pode ser só um sentimento dele, mas ele não sabe diferenciar, muitas vezes, o que é real e o que não é. E eu digo isso porque muitas vezes eu dou umas surtadas aleatórias achando que o meu namorado, que eu namoro há quase 5 anos, vai terminar comigo. E ele é a pessoa mais amorzinha, vocês sabem disso, eu sempre falo dele aqui. Ele é extremamente amoroso e me ama pra caramba. E eu sei disso num momento, assim, que eu não tô em crise. Mas quando eu entro numa espiral de pensamento, eu começo a pensar, meu Deus, mas o que vai acontecer? E se ele cansar de mim? E eu não sou boa o suficiente? E aí não sei o que, e ele vai embora e tal, e eu nunca vou conseguir alcançar o que ele quer, sendo que ele já falou 1000 vezes pra mim, cara, tá tudo bem. Relações afetivas com border podem ser complicadas, tanto pra pessoa que é border, quanto pra pessoa que está no relacionamento com o border. Eu acho que nós que temos transtornos mentais, não precisa ser necessariamente borderline, tá? Pode ser qualquer outro transtorno mental. A gente tem que entender que existe uma responsabilidade nas nossas ações, independente da gente ter um transtorno ou não. E eu vou fazer um vídeo específico só sobre responsabilidade de ações, tendo um transtorno, mas quando eu falo isso aqui dentro desse vídeo, é porque eu quero falar pra vocês em relação a
como as nossas ações dentro de um relacionamento afetivo podem, sim, realmente afastar as pessoas que estão do nosso lado. Aí você vai falar, mas não é culpa minha, Isabela. Eu sou border, eu não consigo deixar de fazer o que eu faço. E aí que vai uma questão. A gente precisa todos os dias tentar se melhorar. Às vezes a gente vai falhar, às vezes a gente vai errar, às vezes a gente vai fazer besteira, a gente vai surtar. Mas existem mecanismos que a gente consegue desenvolver para poder avisar as pessoas que a gente ama o que a gente está passando. Eu sei que muitos de nós, como pessoas que têm qualquer transtorno, têm dificuldade de falar sobre ele. Às vezes, durante a crise, a gente não consegue elaborar direito o que a gente está sentindo. As pessoas da minha casa, elas têm um pequeno problema de falar. Eles falam muito. Então, às vezes, se vocês ouvirem minha mãe gritando aqui atrás com meu irmão, tá? É porque tá todo mundo em casa. A quarentena é isso, né? A gente tem muita dificuldade de falar o que a gente tá sentindo. Eu entendo. Isso é normal. Mas existem formas da gente exemplificar. A gente não necessariamente precisa falar com palavras, tipo assim, olha, eu estou sentindo que você vai me abandonar. Porque muitas vezes a gente não sabe, a gente só tem uma raiva incontrolável, que a gente só quer explodir e matar a pessoa que a gente tá perto. Tipo assim, não literalmente, espero, tá? Não vamos matar pessoas. Conforme a gente vai começando a entender o nosso transtorno, a gente consegue perceber os padrões do transtorno. E se você não chegou nesse momento ainda, é importante que você avise ao parceiro ou parceira, aos seus amigos mais próximos, que às vezes vão ter momentos que você vai fazer uma coisa dessa e que é pra pessoa te falar. E aí você tem que ter o comprometimento de ouvir essa pessoa. Porque eu sei que no momento que a gente tá em crise, a gente não ouve, a gente não quer ouvir, a gente não quer acreditar no que essa pessoa tá falando. Mas você, como border, tem que ter o comprometimento. Se a pessoa chegar pra você, e aí é uma questão que você tem que falar com a pessoa. Ó, se às vezes eu estiver em crise e fizer alguma coisa com você, que você sentir que é abusiva, ou sentir que tá sendo demais, que eu tô sendo muito perseguidor, sei lá, tô sendo muito demais com você, você me fala. E você, como border, tem que ouvir, parar e falar. Realmente, será que eu estou sendo assim? Será que isso está acontecendo comigo? E aí, é bem provável que você entre num surto. E aí você vai falar, meu Deus, eu sou horrível, tudo de errado com a minha vida, meu Deus, tal. E aí é quando você tem que parar e tentar pensar de fora. E essa é a parte mais difícil. E é por isso que é tão importante a gente ter pessoas do nosso lado. Porque essas pessoas, essas relações que eu tô falando aqui, vão ser as pessoas que vão ajudar a gente a voltar pro planeta Terra, voltar pra realidade. Falar assim, pô, isso aqui não tá muito certo. Esse vídeo eu falei um pouquinho pra quem tá namorando ou pra quem é amigo e um pouquinho pra quem é border. Mas o mais importante de todo esse vídeo que eu quero dizer pra vocês que estão assistindo, tanto quem namora, ou é amigo, ou é border, é o seguinte: existe um comprometimento a ser feito a partir do momento em que você namora ou tem relação com qualquer pessoa com transtorno. Existem gatilhos, existem coisas que a pessoa vai fazer que são diferentes da normalidade, e a gente sabe disso. A gente tem a noção que as coisas são diferentes da normalidade quando a gente sabe que tem um transtorno. Quando a gente não sabe, a gente não tem muita noção. E às vezes a gente pode ser muito agressivo, principalmente como border, tipo assim, eu não tenho border, eu não tenho problemas. E aí já é uma outra pauta que a gente precisa discutir sobre esse preconceito que é ter transtorno mental. A gente tem consciência, existe uma noção, quando a gente tem o transtorno diagnosticado, de que a gente faz coisas fora da normalidade. Então, o resumão desse vídeo é o seguinte: tem que existir um comprometimento das duas partes. Tanto da pessoa com quem que tá com você, qualquer relação afetiva que tá com você, de tentar assimilar e tentar apontar de uma forma calma e amorosa o que tá acontecendo, como ele tá se sentindo, tentar mostrar a realidade pra você, e o lado do border, né, ou do transtorno mental qualquer, tem o comprometimento de tentar ouvir, de tentar melhorar, de tentar sempre estar se melhorando como pessoa. E eu acho que isso não é uma coisa que é restrita só a borderline, eu acho que isso é restrita a todo mundo.
todo mundo deveria se melhorar como pessoa, mas nós como nós temos um transtorno, isso acaba afetando a nossa vida e a vida dos outros também. Então, como senso de comunidade, também como um senso de saúde mental, a gente tentar se melhorar é uma coisa que ajuda a nossa vida a crescer, que a gente ajuda a ter maturidade emocional pra gente encarar as coisas. E isso é feito a partir, sempre o primeiro passo é nosso, mas com a ajuda de outras pessoas, as coisas podem melhorar muito. Não sei se foi muito clara nesse vídeo, eu fui pra vários lugares, mas eu espero que vocês tenham entendido. E se você quiser mandar sua mensagem, manda lá no Instagram, manda pro e-mail que vai aparecer aqui, já apareceu lá na frente que eu esqueci de falar, mas eu vou botar na edição, que apareceu aqui embaixo. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijo!